Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 3, de 1 ao 3. Capítulo 5 de 2 Reis, de 1 ao 3. Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Irmãos, essa passagem aqui no Velho Testamento fala a história de Naamã. É um homem que aqui diz que ele era um chefe do exército valoroso para o seu rei, para o seu senhor, mas ele tinha um problema sério, ele era leproso. E então uma menina que era de Israel, e Israel nós sabemos que a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem de Israel. Então, em todo o tempo, Deus realizou milagres em Israel, desde o começo, quando Jacó, que era o pai de 12 filhos, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e a partir daí seus filhos, quando Josué dividiu a terra prometida de Deus, ela foi dividida pelo nome dos 12 filhos de Israel, que era o Jacó, e virou cada um lugar com o nome dos filhos de Jacó. E desde esse tempo que Deus sempre realizou grandes milagres em Israel. Isso já caminhando para que os profetas profetizassem sobre a vinda de Jesus Cristo e até o nascimento de Jesus Cristo. O povo assistiu muitos milagres e continuaram assistindo quando Jesus estava em seu ministério terreno, e ele era a resposta de todas as profecias do Antigo Testamento, sobre sendo ele a salvação de Deus. Mas eu gostaria de frisar aqui essa menina, que ela estava presa, não presa em cadeias, ela se tornou uma escrava e foi cedida à mulher de Naamã, esse que era leproso, que era um dos chefes importantes do rei da Síria. Mas essa menina então viu muitos milagres, e operado principalmente por Eliseu, que era um profeta que substituiu Elias, outro profeta também, que era muito usado por Deus, que Deus realizou muitos milagres através dele. E Eliseu, quando Elias, a Bíblia diz que Elias não morreu, ele foi arrebatado ao céu. E Eliseu seguiu a Elias. E quando ele percebeu que ia acontecer alguma coisa diferente pelo Espírito do Senhor, ele percebeu que Elias ia ser tomado da terra, que Elias ia ser tirado da terra.
E até os profetas pequenos que conhecia Eliseu vieram falar para ele: o teu Senhor vai ser tomado de ti. E Eliseu disse: calai-vos que eu também o sei, porque o Espírito de Deus já falava para ele. Então ele ficou agarrado em Elias, e Deus não tirou Elias quando ele queria, porque Eliseu estava agarrado. Mas quando chegou o momento que Deus ia fazer isso, ia tirar Elias da terra, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria dele. E Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito dele. E assim como Deus realizou muitos milagres com Elias, se for feita uma contagem, realmente Eliseu fez o dobro de milagres. Não que não poderia ser feito por Elias, mas porque ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. E aconteceu isso com Eliseu. E Eliseu, então, a fama dele era grande, porque Deus usava ele. Mas a vida dele era completamente aos pés do Senhor. E então Eliseu estava lá no lugar dele em Israel, e essa menina disse para a patroa dela, né? Se o meu senhor Naamã soubesse de conhecesse Eliseu, ele talvez fosse curado da lepra. Falou mais ou menos assim. Ela disse: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra, porque ela já conhecia os milagres que Deus realizava através dele. Então a esposa de Naamã contou para ele, e ele ficou logo doido para saber, né? Doido para fazer uma tentativa de ser curado. E ele então falou com o rei dele da Síria, e o rei dele deu carta branca para ele ir, enviou uma mensagem para o rei de Israel dizendo que ele tinha esse chefe do exército dele, que era um homem de muita confiança, muito valoroso, mas que ele era leproso, já que eles tinham então uma maneira lá para curar ele da lepra. Mandou uma carta antes, como de coisa que a importância deles, a autoridade deles, a posição social deles ia fazer com que Naamã fosse curado. Porque nós sabemos hoje que os milagres de Deus acontecem conosco de graça. Mas quando nós acreditamos, de alguma maneira, acreditamos que esse milagre possa ser realizado. Acreditamos pela nossa fé. Quando acreditamos totalmente, então esse milagre será realizado em nossas vidas. Mas eles não sabiam disso. Então o rei mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel até ficou indignado, dizendo que ele não era Deus para fazer isso. Mas Eliseu soube e mandou que levasse esse Naamã até ele. E Naamã pegou, arrumou uma comitiva, quer dizer, do seu exército, certamente uma parte do seu exército, e foi. Levou muitos presentes, achando que ia comprar a cura com aqueles presentes. E chegando lá, Eliseu nem foi encontrar ele, porque Eliseu, pelo Espírito de Deus, certamente conhecia que aquele homem, aquele Naamã, era um homem valoroso lá para o seu senhor, mas ele era altivo, soberbo. E mandou recado para ele de longe, não chegou perto dele, para que ele se lavasse no rio Jordão 7 vezes. E mandou. Ele ficou indignado porque Eliseu não chegou nem na presença dele para falar. Ele deveria aproveitar, né, que o milagre podia acontecer e nem precisava ver Eliseu, mas como ele era um homem soberbo, se achou indigno por Eliseu não ter recebido.
e agora não queria ir para o rio, mergulhar as 7 vezes, e reclamou muito. Aí seus servos é que convenceram, porque certamente os seus servos conheciam a história de Eliseu, conhecia a história de Israel, conhecia que o Deus de Israel fazia milagres. Então falaram para ele, se o grau dele, da vontade dele de ser curado, não era grande, então por que não fazer o que o profeta pediu? Aí conseguiram convencer ele, então ele foi e mergulhou no rio 7 vezes, conforme o profeta Eliseu disse. E na 7ª vez que ele levantou, ele estava com a pele alva e clara e limpa, sem lepra mais nenhuma. Ele foi curado conforme o profeta Eliseu disse. Quer dizer, ele obedeceu e mergulhou aquelas 7 vezes. E ele foi curado. Muitas vezes também, nós, para termos a cura de alguma doença, ter resolvido algum problema nosso, alguma causa, alguma necessidade que precisamos de Deus, precisamos também obedecer à vontade de Deus. Porque quando não obedecemos, quando andamos de qualquer maneira, podemos perder essa bênção. Nós podemos observar aqui que ele mergulhou 7 vezes no rio, só na 7ª e última vez que ele foi curado. Se ele começasse a mergulhar 1, 2, 3 e saísse, ele não ia ser curado. Lá no começo também, no livro de Josué, quando Josué foi tomar Jericó, Deus mandou que o povo rodasse 7 dias em volta das muralhas de Jericó. E no 7º dia rodasse mais 7 vezes. E depois gritasse para que aquelas muralhas caíssem. Se eles também não fizessem 1, 2, 3 vezes, também não ia acontecer nada. Mas eles seguiram o que Deus falou. Eles obedeceram o que Deus queria que eles fizessem. Então, Deus, Ele dá de graça para nós a cura, os milagres, mas muitas vezes não, na maioria das vezes, precisamos ser obedientes, ser sempre constante na obra dele, sempre, como o pastor Daniel já falou aqui hoje, temos que estar com Deus em primeiro lugar das nossas vidas e deixar que Ele faça a obra que precisamos em nossas vidas, abrir o nosso coração para Ele, obedecer o que Ele quer, obedecer a vontade dEle. E foi isso que aconteceu com Naamã. Depois ele ainda tentou dar algumas coisas valiosas para Eliseu, mas Eliseu não aceitou, mandou que ele fosse em paz, e ele foi embora curado, mas porque mesmo na soberba dele, ele obedeceu e conseguiu o milagre. Então é isso que precisamos no nosso dia a dia. E outra coisa, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes estamos com problemas já há muito tempo e achamos que nunca vamos receber a cura ou resolver o problema, mas porque o tempo é de Deus. E com certeza o tempo de Deus é o certo. Muitas vezes, se queremos adiantar de alguma maneira para tentar resolver aquele problema, não conseguimos. Agora, no tempo de Deus certo, tudo acontece, tudo é perfeito, tudo é conseguido no tempo de Deus, porque na Bíblia Deus diz que há tempo para tudo, e o tempo de Deus é o tempo perfeito. Glória a Deus. Então, que essa palavra hoje possa fazer morada nos nossos corações, saber que precisamos de Deus, queremos ser curados,
estamos necessitados, nós precisamos de obedecer à vontade de Deus para que conseguirmos as bênçãos, conseguirmos as vitórias que nós queremos. Precisamos estar em comunhão com Ele, precisamos estar de maneira que Ele possa nos usar também. Muitas vezes a gente está cheio de problemas e alguém pede que oremos por ele. Aí não devemos recusar, devemos orar, porque ainda não conseguimos a nossa bênção, mas Deus já está nos usando, trabalhando conosco. E muitas vezes, quando estamos assim, estamos sem esperar, é que vem Deus e nos dá a bênção que necessitamos. Que tudo seja conforme a vontade de Deus e não a nossa. Porque Deus é soberano, Ele é Deus. Nós não somos nada sem Deus. Agora Deus é sempre Deus, né? Não tem até uma música que diz que Deus é Deus. Não faz diferença o que nós pensamos, o que nós acreditamos, Ele sempre vai ser Deus. E Ele quer nos salvar, porque Ele nos ama, o seu amor é grande, então Ele quer nos salvar. Mas quem precisa de Deus somos nós. Nós precisamos dele e precisamos agarrar a oportunidade enquanto estamos vivos, porque nos dias de hoje nós sabemos que andamos na rua, muitas vezes não sabemos se vamos voltar para casa, não sabemos do dia da manhã. O próprio Jesus diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então precisamos somente colocar a nossa vida na mão de Deus. Sempre colocar, deixar. É como diz lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos o reino de Deus e até o nosso problema esquecermos, as coisas serão acrescentadas sem que nós percebemos o momento que ela virá. O choro pode durar uma noite, assim como diz o salmista, mas a alegria pode vir pela manhã. Se não vier na manhã de hoje, pode vir na manhã de outro dia. Mas um dia, numa dessas manhãs, nós vamos receber a bênção. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Depois, Zé, eu quero conversar contigo, tá? Vamos orar.